a gente começa agora mais um programa Entre Linhas e Balões. Hoje a gente vai falar sobre o quadrinho Watchmen, publicado em 1986, escrita por Alan Moore e desenhada pelo David Gibbons, né? A gente tem comentado nesses programas aí do Entre Linhas e Balões, aqui pela Centopeia TV, que se trata de uma das maiores histórias de quadrinhos de todos os tempos, né? Uma história tão relevante que talvez é justamente ali no período dos anos 80 onde a gente pode considerar, para valer, que o gênero de histórias em quadrinhos, né, se torna uma arte, né, tão importante quanto o cinema, quanto a escultura, quanto a pintura. Ele se torna realmente ali um meio artístico que foge um pouco da ideia inicial lá dos quadrinhos, até da época do Stan Lee, Jack Kirby, esse pessoal ali, Bob Kane, né, que criaram ali os principais personagens da Marvel e da DC, nos anos 30, 40, até os anos 60, a Era de Ouro, a Era de Prata, né, onde o quadrinho ele era mais direcionado para um entretenimento adolescente ou até infantil em alguns momentos, né, ainda que talvez naquele período a violência fosse maior até do que hoje em dia, né, dada a desregulação que existia naquele período. E talvez o Watchmen rivalize diretamente com outra história também ali nessa metade dos anos 80, que é o Cavaleiro das Trevas, né, escrita pelo Frank Miller. E é interessante que enquanto o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller se trata de uma história do Batman, né, uma história talvez definitiva do Batman já em idade avançada, o Watchmen não, ele cria personagens totalmente novos, ainda que eles possam ser referenciados por personagens existentes, né? Os personagens que têm equivalentes até, principalmente na DC, né? O Batman está aqui representado com um personagem, o Super-Homem também está representado por um personagem, inclusive o personagem mais poderoso de todos, que é o Dr. Manhattan, ele é chamado em um momento da história, né? O Super-Homem existe e ele é americano, né? E tal, tem essa passagem na história. E eu acho que a gente, para entender o Watchmen, a gente tem que entender também o quadrinho nos anos 80, né? Não dá para tirar o contexto desses escritores como Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller, que aparecem de verdade nesse período dos anos 80 e que é um período talvez até meio que de ressurgimento ali dessa cultura de super-heróis, que ela talvez ainda tinha resquícios, principalmente nos Estados Unidos, diretamente da farra que foi o seriado do Batman, né? Nos anos 60 ali, que meio que destruiu esse ar mais sério dos quadrinhos pelo estardalhaço que fez a série de televisão, e meio que parece que essa década ela coloca os quadrinhos, faz um acerto de contas com a história em quadrinhos que foi e sofreu aí alguns desabonos por causa desse seriado do Batman, ainda que ele possa isoladamente ser considerado um seriado divertido, né? Tem as suas peculiaridades, assim, mais para a indústria do quadrinho como um todo, né? Principalmente com o olhar que a gente tem hoje do que ela se tornou, talvez esse período ali de realmente uma certa qualidade maior se dá nos anos 80 com esse pessoal transformando o quadrinho que é chamada na arte de fato, né? O termo até graphic novel ele já é anterior a isso, mas ele se cunha de fato com essas graphic novels, né? Essas histórias curtas, né? Que tem começo, meio e fim, mais específicas ali desse período dos anos 80. O quadrinho ele tem nesse momento essa necessidade de se justificar enquanto arte, de até a própria maneira que o próprio quadrinho se vê, né? Porque é uma arte que ela é diferente das outras, ou pelo menos da maioria, por essa origem dela, né? Ela tem uma origem dessa coisa uma ideia de que era um fazer visto para criança, né? E um fazer popular no sentido era um papel ruim, era vendida por pouco, né? E ela consegue um status se livrar desse status enquanto empresa, né? Enquanto indústria, um pouco antes e começa a dar dinheiro. A gente tem a DC e a Marvel atingindo o tamanho que tem, com gente como Homem-Aranha, por exemplo, tal. Aquela revolução que o Stan Lee faz na Marvel, que é um pouco antes.
conseguiu se resolver enquanto indústria, mas faltava isso, né? Faltava um reconhecimento quanto arte, e é o que essa turma consegue fazer, né? A partir dali ela mostra que o quadrinho é um suporte como a literatura, como o teatro, como a escultura, então que tu pode usar, que há coisas boas e coisas ruins feitas, mas não é intrinsecamente ruim ou intrinsecamente menor, né? E o que é um grande feito, né? E uma coisa que oxigena muito a ideia, o mundo dos quadrinhos, né? Porque tu traz gente, tu começa gente boa, gente que tem o que dizer, gente que tem histórias para contar, começa a se dedicar ao quadrinho. Então tu tem ali um ressurgimento, né? E não é à toa também que todas essas, de certa forma, todas essas grandes, e o Watchmen, isso é claro, são obras que discutem a própria indústria dos quadrinhos, ou o próprio fazer quadrinhos, assim, né? Os personagens, esses super-heróis, muitas vezes, eles são vistos como o próprio quadrinho, né? Lutando por algum tipo, e no Watchmen, isso é claro, tendo que se justificar, né? No Watchmen, por exemplo, a gente tem aqueles trechos do livro do Hollis, sobre o capuz, em que ele vai falando, né? Como é que a gente, que ele é um dos primeiros super-heróis e tal, e aí depois que se aposenta escreve um livro. E ele diz, né? Como é que a gente vestia uma fantasia e saía para combater o crime, né? Que esse absurdo e tal, e tenta justificar aquilo ali. De certa forma, é o autor discutindo a indústria de quadrinhos, né? Também, como tu falou essa relação com os personagens, né? Com os personagens já estabelecidos, quando ele fala isso do o super-homem existe e é americano, né? Em outro momento também nesses trechos dos livros que tem ali no final do final das edições, o personagem que falou isso, né? Ele diz: quando eu falei, eu não disse isso. Eu disse Deus existe e é americano. Então, nesse sentido, né, de que existe algo mais, existe algo além ali nos quadrinhos que pode ser alcançado. Gente como Alan Moore, como o Neil Gaiman, também como o Art Spiegelman, que fez o Mouse, que para mim são as três, o triunvirato das grandes obras de quadrinhos, né? O Watchmen, Mouse e Cavaleiro das Trevas. Tudo isso, né? Tem essa relação com o passado do quadrinho como uma arte menor e como uma arte para criança, especialmente. E só que discute isso, né? E consegue a partir daí e além disso. Talvez seja interessante a gente ler o Watchmen hoje pensando na indústria do quadrinhos, que talvez seja necessário um novo movimento desse para a gente superar essa relação dos quadrinhos com o cinema, né? E hoje o grande cinema aí de multidões, ou pelo menos multidões antes da Covid, ele depende dos personagens de história em quadrinhos, né? E a própria história em quadrinhos já está num lugar meio complicado, né? Que já não faz o mesmo sucesso, as histórias, pelo menos essas histórias de super-heróis, na grande maioria, muito desinteressantes e tal. Então talvez a gente precise hoje de uma nova década de 80 que consiga responder essas questões e consiga enxergar um novo caminho para os quadrinhos, como se enxergou lá atrás. Nesse teu triunvirato aí, o meu também ele é praticamente igual ao teu, mas eu só trocaria o mouse, eu colocaria o Reino do Amanhã, como para mim, né, as obras que mais impactaram assim, a minha vida e que eu considero relevantes também, num sentido para além do gosto pessoal, assim, né? Obviamente cada uma tem o seu momento distinto, né? O Reino do Amanhã já é mais quase que o que a gente pode chamar de um revisionismo, né? Devido a uma fase dos anos 90 ali que era muito artisticamente prejudicada pelo visual, né? Em detrimento das histórias, assim. E o Reino da Manhã, ele meio que também, se a gente pode pensar que talvez esses autores, e não por acaso são autores também, para além dos quadrinhos, são autores que escrevem textos, né, sem imagens, né? Como o Neil Gaiman, por exemplo, talvez seja o principal deles, assim, ou o que mais tem a produção para além dos quadrinhos. A gente tem ali o Alex Ross no Reino do Amanhã fazendo justamente, voltando para a parte artística da coisa, para a parte do desenho, né? Ele não é um grande escritor, mas talvez, se não é o melhor, né, ele é um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos, né? Melhor a gente sempre coloca a partir de uma visão de gosto, né? Mas eu acho que é interessante também que o Watchmen tem essa presença do autor aí, como tu falou, tem esses trechos aí do livro,
E tem outras, a história foi publicada entre setembro e outubro de 86, né, em 12 edições. E cada uma dessas edições, ela tem uma parte final que é basicamente um texto, né, um texto comprido, ou ele às vezes é uma parte deste livro aí que tu comentou, né, de um herói avaliando a era dos heróis. E também tem outras coisas, né, tem reportagens, tem trechos de documentação que tem a ver com a história, assim, e tal. E ali o Alan Moore, ele pode ser realmente escritor, né, sem se preocupar muito com a questão visual, né, ainda que é interessante que assim como no Cavaleiro das Trevas, o texto seja muito presente na história no sentido de conteúdo, né? Tu tem muito texto por quadrinho, né? A história, o Dave Gibbons, ele usa o quadrinho tradicional, que é o quadrinho feito dentro de retângulos, né? E muitas páginas são retângulos quase todos do mesmo tamanho, assim, então a gente tem quase como a gente lembra dos fanzines, né? Que são aqueles quadradinhos ou retângulos, assim, que conta uma história, assim, diferente desse quadrinho mais anos 90, que ele já mistura as coisas, assim, né, já não tem não se prende ao retângulo, a um contorno da história em si, né, ou, por exemplo, até a gente for pensar o 300 do Frank Miller, né, que ele usa as pranchetas inteiras, abertas, assim, né, grandes quadros, e aqui, né, nessa história que se passa em 1985, com a continuidade de um governo do Nixon, né, assim, ele é a terceira ou quarta vez que ele é presidente, né, me fugiu aqui, acho que é a terceira vez, né, acho que é quarta, se não me engano. Quarta vez, quarta vez que ele é presidente, e ele imagina as tensões justamente nesse período de Guerra Fria, né, as tensões nucleares, e há um contador, né, o relógio, que é um contador para o fim do mundo, assim, quanto mais próximo da meia-noite, mais próximo a gente está de um fim do mundo devido a uma explosão aí, a um confronto nuclear entre as nações, né, sabidamente, obviamente, os Estados Unidos e União Soviética, né? Até então, a União Soviética, que ali na década seguinte se transformaria em Rússia, né? E é interessante que o viés aqui do Frank Miller, do Alan Moore, e é interessante que o Alan Moore é um autor britânico, né? Ele seja assim muito arraigadamente americano, né? A gente tem a visão claramente só preocupada com os Estados Unidos na história, assim, né? Não tem uma tentativa de ver a questão por outros ângulos além disso. E me parece que propositadamente, né? Assim, ele quer fazer uma história que conte a história dos quadrinhos, façam essa equivalência das histórias em quadrinhos do nosso mundo real e conte da sua maneira ali de uma terra alternativa em 1985, né? A história foi publicada em 86, então era muito próximo aos acontecimentos que as pessoas viviam daqueles acontecimentos relatados aqui na história em quadrinho, e justamente não por acaso, para fazer esse universo paralelo, essa terra paralela aí, concorrente à história que a gente conhece, mas com pequenas distorções, né, para motivos de enredo, ele use a figura do tempo, né? A figura do tempo, o tempo vai e volta, e o Dr. Manhattan é justamente esse navegador do tempo, né? Ele está em todos os momentos ao mesmo tempo, né? Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo, né? Ele conversa com o passado, viaja entre passado e futuro, ou se não viaja no sentido da viagem do tempo de volta para o futuro, no sentido que ele regride, ele está em todos os tempos ao mesmo tempo, né? Não há muito essa transição de ir daqui para o passado ou do passado para o futuro, não, ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Tanto é que ele, em quadrinhos ali, ele diz assim, estou respondendo, desculpe, porque eu estou respondendo a outra pessoa 90 segundos atrás, né? Ele tem diálogos desse tipo, assim, então, quer dizer, aquele diálogo aconteceu naquele tempo e ele está naquele tempo futuro respondendo aquele diálogo naquele período passado. Assim. Então,
eles são concomitantes, né? O futuro e o presente são concomitantes, não acontecem um de cada vez, assim. E é legal, né, que essa figura do relógio seja muito simbólica, e não à toa essa figura, essa ideia do relógio se dá justamente pelo Dr. Manhattan, que era um relojoeiro, né? Era filho de relojoeiro, ia tentar ser relojoeiro também, e o pai dele, por causa do mundo atômico, né, do universo atômico que surge, ele diz, vá ser um cientista, porque essa profissão aí de relojoeiro não leva a nada. Ele acaba se tornando aí um grande cientista, e daí por um acidente de laboratório lá, ele se torna o Dr. Manhattan, que é o super-homem americano, ou o deus americano, como tu falou aí, né? E o relógio ele tá sempre, né? Ele tá o tempo todo, né? Nessa edição que eu tenho aqui, por exemplo, as contracapas são todas do relógio. Sei que nessa edição encadernada que tu tem, tá na capa, né? O relógio quando eles morrem lá e cai por cima. E é isso, né? O tempo todo ele fica em cima dessa. E não por acaso também esse relógio, que é o relógio importante da história, que é esse relógio que marca a meia-noite do hecatombe atômico e tal, né? Ele também não é um relógio que anda uniformemente, assim, né? Que vai passando as horas. É um relógio que acontece alguma coisa, ele vai para lá, ele vai para cá, né? E até o momento em que que aconteceria os ataques nucleares, ele chega à meia-noite, independente se antes estava 11h30 ou antes estava 10, naquele momento vai ser a meia-noite. Então é isso, essa questão do tempo, ela acompanha toda a história, né? Assim, por várias concepções e tal, e de como cada um tem a sua visão, e de como isso vai. E e acho que é meio que o fio condutor da história até o fim, né? É interessante notar também que é difícil falar, já que a gente estava falando antes do quanto o cinema é importante, essa relação do cinema com quadrinhos, do filme do Watchmen, né, recentemente, do Zack Snyder, que de alguma forma perde isso, né? Perde essa ligação tão profunda que a HQ tem com o tempo, né? E aí perde muito da própria identidade da história, né? Do próprio que torna a história relevante. E mostra também, e isso talvez tenha sido um dos esforços do Alan Moore, mostra também que existem certas coisas que só o quadrinho pode fazer. E o quadrinho só é bom se ele fizer aquilo que só ele pode fazer. Se for para contar uma história que podia ser contada de outra forma, então que se conte de outra forma, né? Se faz um filme, se escreve um livro, E o próprio Neil Gaiman me parece que compreende isso muito bem, né? Porque se tu lê as histórias em quadrinhos dele, tu lê os livros dele, eu gosto muito dos dois, mas são muito diferentes uns dos outros, né? Ele faz uma coisa muito diferente num do que faz no outro, justamente porque cada arte tem tem as suas possibilidades e não se trata apenas de uma maneira de contar a história, né? De um suporte qualquer, como se fosse qualquer outra coisa, né? Como se fosse a diferença de um DVD para um Blu-ray, por exemplo, que tem as suas poucas diferenças, mas que no final é a mesma coisa. Existem singularidades e alguma coisa só é boa se aproveitar essas singularidades. Eu sempre acho importante a gente fazer o registro de que, obviamente, nunca dá para se comparar uma peça com a outra, no sentido quando são artes distintas, né? Por exemplo, tem a velha história, o livro é sempre melhor do que o filme, né? Não, o livro provavelmente ele será sempre mais abrangente do que um filme, né? Mas eles não concorrem na mesma ideia, né? O filme ele é visual, se o filme já te entrega o visual, o livro não, então modifica radicalmente o entendimento da obra de arte, né? E o que a gente fala sempre em relação a uma boa adaptação, seja de quadrinhos ou de romances, etc e tal, é de que tu tem que manter a aura, né? A ideia central, assim, quase como um tradutor, né? O tradutor, quando traduz para outro idioma, ele tem que manter a ideia, porque, obviamente, o que é escrito naquela língua é só escrito naquela língua, não tem como passar, porque as sensações, até a pronúncia das palavras implicam em sensações diferentes, né? E é interessante que, nesse sentido, então, que talvez aí, para mim, o principal problema do filme do Zack Snyder é que ele quer ser muito fiel na narrativa
mas ele esquece do conceito por trás da narrativa, assim. Então tu tem ele filmando igual ele já tinha feito antes nos 300, né, o quadro por quadro, né, pegar quadro do desenho do quadrinho e transformar aquele quadro com as pessoas se mexendo, né, ele tenta ser fiel nesse sentido, só que ele acaba não sendo fiel em vários outros. Por exemplo, uma crítica que se faz muito a respeito da adaptação dele é o seguinte, assim, enquanto que os heróis no desenho aqui do Dave Gibbons, eles são heróis espalhafatosos, né, como eram os heróis ali até então, né, até antes do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, com cores berrantes e tal, ou coisas até meio bregas, né, se a gente puder usar esse termo, os heróis do Zack Snyder, eles são nobres, né, eles têm um visual super potente, super enobrecedor no sentido de ser bem cuidado, né, ser roupas até atualizadas, né, para as tecnologias do tempo presente, né, dos anos 2000 ali, quando o filme foi feito, e me parece que ele perde um pouco essas pequenas essências do conceito por trás, né, porque o Alan Moore, quando está falando dessa história de quadrinhos, ele está falando mesmo em tom de galhofa, né, a própria narrativa aí do livro, que era um herói aposentado, um herói que se aposentou, ele diz, não, os heróis eram vistos como seres ridículos, assim, né? Ele mesmo está falando isso. Então, assim, tem esse olhar de crítica das histórias em quadrinhos até então, né? Claro, também vendo o que era de bom, mas também vendo o que foi ruim para as histórias em quadrinhos. E o Zack Snyder, ele meio que passa batido em relação a isso, né? Ele quer saber de homenagear aquele mundo que parece que ele gosta tanto que ele tem uma devoção e não consegue enxergar os defeitos daquele mundo assim, né? E essa própria questão do tempo que se existe bem en passant ali no filme do Snyder, é uma clara evidência disso, de que ele não está muito preocupado em transportar a atmosfera, sei lá, idealizada pelo Alan Moore nesse sentido. E me parece que justamente o Alan Moore, que não autorizou a usar o nome dele no filme, fez muito bem, né? Porque eu não sei que tipo de conversa que foi tratada com ele ali antes de fazer o filme, mas me parece que se a ideia apresentada para ele era essa, ele fez bem, assim, ó, tratem isso aí como uma obra independente, porque a minha obra não é isso aí, não. Nem a atmosfera por trás dela tem a ver com esses sentidos que vocês estão querendo dar para uma coisa que é totalmente diferente e feita num contexto totalmente diferente, né? O contexto, ela foi feita no calor do momento, falando das coisas daquele momento, né? E o filme do Zack Snyder é um filme dos anos 2000, quando já não tem mais Muro de Berlim, já a União Soviética não existe mais, e as relações entre os países e esse medo que existia na Guerra Fria já praticamente inexiste. Né? E o que funciona, por exemplo, pelo menos para mim, no 300, é justamente o que não funciona no Watchmen, né? Porque o 300, o quadrinho já é uma coisa assim, né? Como tu falou, tem essas pranchas grandes, às vezes 2 páginas e tal, num formato um pouco diferente, comprido. E é uma obra visual, assim, já é sobre isso, né? É para desenhar uns elefantinhos, desenhar o Cheshire com os brincos e tal. Então, quando ele faz uma coisa, faz essa adaptação, ou essa transcrição no 300, eu acho que funciona muito bem, porque a obra é sobre aquilo ali, né? É sobre essa coisa do grandioso, da pessoa se ver diante daqueles elefantes, daqueles exércitos e tal. Então é sobre isso, né? Quando o Watchmen é justamente ao contrário, né? Por isso que não foi, e talvez nem veria como, né? O que a gente fica pensando é se é falta de. Se o Zack Snyder não pôde colocar isso no filme ou se ele realmente não entendeu o quadrinho, né? Às vezes pode acontecer também. E desconfio que, então já para. Como o final não tem a Lula gigante, que é o ápice, né, do Watchmen, a grande coisa do Watchmen, que é a Lula gigante, me parece que ele não entendeu, né, porque o Watchmen é muito sobre isso. O Hollis fala o tempo todo, né, nesse livro, dentro do quadrinho, né, desse que tu falou do ridículo, né, do quão ridículo era, e
E por isso que o final também é ridículo, essa coisa da Lula e tal, de ser uma coisa totalmente fora, tem que ser uma coisa totalmente fora de qualquer coisa que aconteceu antes, um negócio que para funcionar, assim. E no gibi isso funciona muito bem. Né? E justamente nessa cena do desfecho ali, dessa grande explosão ali que mata metade dos habitantes ali de Nova York, o que acontece é que há o ridículo da imagem, né? Ou melhor dizendo, a violência da morte das pessoas e a violência da imagem, né? A imagem ser uma coisa violentamente ridícula até, né? Porque é um monte de gente morta com pedaços de uma lula gigante. Nem a lula gigante é mostrada inteira, né? São partes dela, assim, as partes, os membros da Lula, assim, e justamente no filme do Zack Snyder ele transforma isso só numa explosão atômica ou nuclear, não lembro exatamente, e só fica a violência, né? O ridículo, a violência visual mesmo ali, tanto é que as pessoas elas desaparecem num branco, né? Não há aqueles corpos na rua assim, com a ênfase que é dada aqui no quadrinho. Então, me parece que o Snyder ele opta muito mais pelo espetáculo do que pela galhofa que há por trás ali dessa história do Watchmen. Galhofa que permeia, aliás, toda a história, né? Até pelos os nomes das personagens, as roupas que eles vestem, né? O ridículo das situações que eles enfrentam. Lá tem uma pessoa que ela até, inclusive, ela é um vilão que ele era apenas uma pessoa que gostava de ser agredida, né? E ele acaba se encontrando com... ele acaba se encontrando... Isso está no filme também, né? Mas ele acaba se encontrando com o Rorschach ali, nunca sei falar o nome direito desse personagem, e ele acaba querendo ser agredido e o Rorschach vai lá e mata ele, assim, né? De tanto que ele queria se agredir, então ele cumpre ali o objetivo de vida dessa pessoa. Então, há o ridículo por trás dessas coisas e me parece que o Zack Snyder não se liga a isso. Não se liga nisso. E realmente é estranho ver isso em relação ao 300, ainda que há um pouco disso lá, mas menos, né? Mas é muito notório isso, entendendo o que o Snyder faz depois com os filmes da DC, né? De como ele se perde totalmente assim, né, no conceito no conceito dele para esse universo de quadrinhos assim. Eu acho, muita gente gosta do Super-Homem ali, do Homem de Aço, do Henry Cavill, né, dirigido pelo Snyder, mas me parece que ele é exatamente a antítese do que deveria ser um filme do Super-Homem, assim, né? Pelo menos nos parâmetros em que ele se propõe a ser. Se tu coloca, sei lá, por exemplo, tu tem adaptações ali tem o Super-Homem Entre a Foice e o Martelo, né? Naquele gibi conhecido, se passa, no caso, se a nave dele tivesse caído na União Soviética, ele seria um personagem tal. Então, se tu cria um universo alternativo para um Super-Homem, ele pode ser do jeito que ele for, mas na verdade o que o Snyder quer emular no Homem de Aço é o Super-Homem clássico, né? O Super-Homem tradicional, né? Que vai sei lá, vai do Jerry Siegel e do Joe Shuster até ali a reformulação do John Byrne ali nos anos 80, né? Então, assim, se ele quer emular isso, e me parece que ele quer emular isso no filme, ele erra a mão totalmente, né? Ele faz um filme que não conversa com isso em momento algum na sua narrativa, né? Isso eu acho que quando a gente fala de se não entendeu é por isso, né? Porque essa coisa da galhofa no Watchmen é central porque a própria relação, o mundo que ele mostra ali, essa coisa da Rússia, dos Estados Unidos e da possibilidade de destruição nuclear, ele quer mostrar o ridículo daquela situação, né? Não é à toa que o Nixon é do jeito que é na revista, e mesmo o pessoal em torno dele ali, que aparece o Kissinger e tal, ele quer mostrar o quão ridículo é isso, essa relação, né? Quão ridículo é essa situação. E ligando com a situação dos... Por isso que como tu falou, o uniforme dos super-heróis ser ridículo é tão importante para a história, né? E os próprios personagens na história têm essa compreensão, né? Tu vê no momento em que desce o Coruja e a Laurie lá, que eles vão lá e, enfim, vão ver lá a Batcaverna do Coruja,
Coruja Caverna, não sei como chama. E eles comentam até isso, e tu tem aquele tom de que, pô, mas que coisa ridícula isso aqui, né? Como é que a gente fazia isso? E o Coruja até fala, né? Nem gosto muito de descer aqui e tal, porque fico lembrando como que era. Só que ao mesmo tempo, depois eles se vestem e aquilo tem um significado, né? Aquilo responde para eles de alguma maneira, né? E eles se vestem lá, vão lá salvar o Covas que estava preso, e aquilo ali tem um significado, tem um porquê e tem uma ação neles, né? Então eu acho que essa relação muito presente, né, no filme inteiro. Não é à toa que o mais ridículo de todos, que é o Ozymandias lá, né, o Adrian Vai, ele tem isso, né, tem aquela roupa e se diz o homem mais esperto do mundo e o grande homem. Então é tudo muito ridículo, né, só que ele é um dos que tem essa compreensão e faz, e o Ozymandias é um personagem que ele cria, para no final ele explica e tal, né? Mas é um personagem que ele cria e que tem que ser ridículo daquele jeito por um motivo, né? E que é só quando ele tá no meio dos outros super-heróis que ele percebe a situação e daí bola o plano dele que vai ser no final a Lula gigante, vai ser salvar o mundo e tal. E é interessante também que essa história ela tem alguns núcleos de narrativas, né? A gente tem talvez o que seria o fio condutor principal, que é o diário do Rorschach, né? Vou chamar ele de Rorschach daqui para frente para uniformizar. E o diário ele guia ali a narrativa porque ele começa, né? Ele abre a primeira história e não é à toa, é a última cena do quadrinho, é o diário dele, mostrado, o diário fisicamente, né, o diário de notas dele, e tem outras narrativas que acontecem em paralelo, assim, né, a gente tem a própria visão pessoal do Dr. Manhattan, né, a gente tem ali aquelas cenas do jornaleiro conversando com aquele leitor de quadrinhos ali, né, que está lendo ali os contos do Cargueiro Negro, né, e tem, assim, essas narrativas, elas acontecem, assim, como se fossem núcleos de um romance, se a gente for analisar, assim, num conceito maior da obra, né, o romance, ele se difere justamente do conto por ter esses núcleos de narrativas separados, assim, não tem uma narrativa única, né, são narrativas que acontecem de forma concomitante, assim, e o conto não, o conto é uma história objetiva, como seria, por exemplo, uma revista em quadrinho semanal, né? A revista em quadrinho semanal, ela é um conto, porque ela tem que contar uma história muito, muito específica, assim, e justamente essas graphic novels, como o Watchmen, Cavaleiro das Trevas e outras mais, elas se diferem justamente por não se preocupar só em ter essa narrativa linear, começo, meio e fim, né, que acompanha ali um personagem, um grupo reduzido de personagens, como, por exemplo, o Reino do Amanhã já um pouco mais restrita, assim, né, tem um núcleo de personagens assim, mas até no Reino do Amanhã a gente também tem uma narrativa única que é entrecotada, que é a narrativa ali do pastor ali inicial, que é entrecotada pela narrativa pessoal de cada um dos heróis, né, mas ela já se assemelha mais à ideia do quadrinho mensal e também é uma obra ligeiramente menor do que o Watchmen, né, que são 12 edições e tal, e que ela é muito mais densa, assim, no sentido do próprio conteúdo escrito mesmo, né, como eu falei antes, assim, que é uma coisa também muito presente no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né, também tem muito texto por página, assim, a pessoa, não é uma revista que tu consegue acabar assim, vou ler em 10 minutos, assim, como uma revista de quadrinho tradicional, né, e eu acho também uma coisa interessante aqui a respeito do Watchmen, que ela é uma história que ela se situa ali, né, nesse período dos anos 80, como a gente comentou antes, falando ali dessas questões, né, ele até faz uma brincadeira no final, que como aqui o Nixon é o presidente em vez do Reagan, né, no final ele diz, o personagem lá quase encerrando a história, ele diz assim, eu ouvi dizer que o Robert Redford vai se candidatar a presidente, aí o chefe lá desse, sei lá, estagiário, jornalista lá, ele diz assim, quem é que ia querer um ator como presidente dos Estados Unidos, assim, né? Sendo que naquele momento era exatamente o que eles tinham, né? O Reagan sendo um ex-ator de Hollywood, né? Um ator não muito conhecido, mas ainda assim um ator de certa fama,
sendo presidente dos Estados Unidos, que até me lembra o De Volta para o Futuro, né? Quando o Marty volta para o passado, ele diz que Ronald Reagan é presidente e o Doc Brown diz assim, quem que é o vice? Jerry Lewis, né? Assim, que tem essa gozação do presidente daquele período que está se passando a história, né? Seja o filme De Volta para o Futuro ou o quadrinho, o Watchmen, falando daquele presidente de então, assim, né? Em tom de galhofa, né? Que é uma coisa recorrente, como a gente falou. E nesse sentido, então, de ele se situar nesse período dos anos 80, é interessante que ela é uma obra, sei lá, talvez tão definitiva nos quadrinhos, talvez até mais do que o Batman, o Cavaleiro das Trevas dos Frank Miller, porque de alguma forma o que o Frank Miller fez no Cavaleiro das Trevas ali na história dele repercutiu nas revistas do Batman dali em diante, né? Principalmente o tom mais pesado, o fato de ele ser chamado de Cavaleiro das Trevas com mais contundência a partir de então, né? Não sei se esse termo é exatamente cunhado pelo Frank Miller, mas se não for, é um termo que faz sentido muito mais com ele, né? E no caso do Watchmen, ela é uma história que ela parece que ela não conversa com o que veio depois, assim, né? Eu não vejo ninguém se arriscando tanto quanto o Watchmen nesse sentido de ter essas implicações políticas, sociais, de refletir sobre o quadrinho, refletir sobre a própria história humana até aquele momento. Assim, me parece que as histórias, elas se engajam mais a partir dali, né? A gente tem outras histórias, o próprio Mouse é uma história super engajada politicamente e tal. Há um engajamento maior, mas não no sentido em que ocorre com o Watchmen, né? O Watchmen, ele percorre talvez um arcabouço de assunto tão grande, ligado à história em quadrinhos, que ninguém consegue reproduzir isso depois dele. Me parece que nem o próprio Alan Moore consegue chegar nesse nível que ele conseguiu aqui com o Watchmen, né? Eu não li muito, confesso que eu não li muita coisa do Alan Moore, assim, li algumas histórias mais, alguma coisa que ele fez lá com Wildcats, para Image e tal, não tenho muito conhecimento a respeito da obra dele, né? Porque eu acho que também quem conhece o Watchmen conhece o Alan Moore, né? No certo sentido, mas eu acho que é uma história que ela não abriu um caminho para outras histórias com o mesmo sentido, enquanto o Cavaleiro das Trevas ele abriu, né? Tem grandes histórias que surgiram depois com o mesmo viés, assim, com um viés parecido, pelo menos, que o Frank Miller quis dar para a personagem, até pelo fato de que o Watchmen não lida com personagens consagrados, né? Não há o Homem-Aranha, não há o Batman, não há o Super-Homem, não há o Hulk, não há ninguém ali desses grandes personagens que, se a gente for pensar assim em tempos posteriores, mais especificamente anos 90 e anos 2000, a gente tem ali algumas boas histórias, né? Mas que elas conversam só com elas mesmas, né? A gente tem, sei lá, pegar, por exemplo, o Soldado Invernal, né? Ou Guerra Civil, que vem ali já nos anos 2000, são histórias bacanas ali, mas que se restringem àquele contexto, né? E não são, vamos dizer assim, um ponto de virada na história em quadrinho. Não, ela conversa muito com aquele contexto que ela está, mas ela é uma história que vem na fluição natural, né? Enquanto me parece que o Watchmen do Alan Moore, ele é jogado, assim, parece aquela... Um dia o cara acordou e na banca de quadrinhos o quadrinho mudou para sempre por causa de uma história, assim, né? Me parece que é um efeito... e me parece que aqui eu já vou para a minha conclusão, assim, nesse sentido, que uma vez eu li, não me lembro quem foi o autor, talvez tenha sido Borges, ou talvez eu esteja me confundindo com outro, mas que dizia que, por exemplo, assim, autores como Shakespeare e como Cervantes, eles são os menos autores relacionados ao seu país, no sentido de um nacionalismo, assim, nesse sentido que eles pertencem àquela tradição. E ele explicava da seguinte forma, assim, que talvez o Shakespeare, por ser tão universal, ele seja o menos britânico dos autores britânicos, assim, né? Que ele ultrapassa qualquer, se tu for restringir ele à Inglaterra ou ao Reino Unido, ele não faz sentido tu restringir ele lá, porque ele está muito além daquele espaço físico ali, né? Como Cervantes também, com Dom Quixote, ele é o menos espanhol dos escritores espanhóis, né? Porque o Dom Quixote ele lida com tanta coisa, né? Fala de Idade Média, né? O nascimento da modernidade, né? Dizem que inclusive é o primeiro
romance moderno da história, né? E eles escapam para além daquele contexto, e me parece assim, que nesse sentido talvez o Watchmen esteja à frente mesmo do Cavaleiro das Trevas, o Reino da Manhã, Mouse, ou qualquer outra, se queira, ou as obras do Will Eisner também, né, que é um baita de um autor super prestigiado, mas o Watchmen me parece porque ele lida com a coisa principal da história em quadrinho, que é o super-herói, né? Super-herói e a história em quadrinhos, eles estão intimamente ligados, até pelo fato da indústria cultural americana ser a maior indústria do mundo, a maior indústria cultural que tem no mundo, né? E o Watchmen, ele faz esse ponto de virada e que não conversa diretamente no sentido de ter um respaldo do que veio antes, porque ninguém fazia nada parecido com aquilo antes, e ninguém consegue fazer depois de Watchmen, né? Assim, eu acho que só por isso, se o Alan Moore tivesse só escrito Watchmen na vida dele, ele poderia dormir sossegado e realmente não deve nem querer saber de Zack Snyder ou quem quer que seja, né? Eu acho que isso é um ponto importante, assim, quando tu fala no Alan Moore, assim. Ao contrário do Frank Miller, ao contrário do Will Eisner, ao contrário do Spiegelman, ao contrário até do que o Zack Snyder, me parece que o Alan Moore não é apaixonado por quadrinhos. Muito ao contrário do Zack Snyder, né? Além de saber o que tá... Mas ele não tem essa paixão pelo quadrinho, assim, né? Ele gosta da arte, de contar histórias e faz quadrinho como faz outras coisas, né? Enquanto os outros não, né? E também, talvez, daí, de certa forma, daí venha, um pouco na linha que tu falou, daí venha bastante da relevância dele, né? Porque, como tu disse, Shakespeare, nesse sentido, talvez a Grã-Bretanha seja mais shakespeariana do que o Shakespeare seja britânico, no sentido de que se ele fosse eminentemente britânico, ou se ele fosse só britânico, ou só inglês, ele não poderia ter a relevância que ele tem, né? Justamente não seria uma coisa tão revolucionária, tão diferente do que foi feito antes. Ele não poderia ser assim se ele fosse realmente britânico, no sentido que se tinha então, ou Cervantes e tal. E talvez a grande influência do Watchman seja nesse sentido. A influência dele se dá não a partir do que é feito depois que é como ele, mas justamente no que é feito depois que é diferente. Porque o que ele faz é essa amplitude, né? Ele abre essa possibilidade, ou essas possibilidades, e abre e diz assim, não, ó, se eu fiz isso, se eu pude fazer esses caras com essas roupas e botar uma lula gigante no final e vender como uma coisa revolucionária porque é séria e relevante e profunda, pode fazer qualquer coisa, então dá para fazer qualquer coisa. E aí tu tem outras coisas que até tem coisas que são do mesmo período, não é depois que tem essa amplitude, né? Coisa como V de Vingança, por exemplo, tem essa pretensão, pelo menos, mas nenhuma é tão revolucionária quanto o Watchmen, né? Mas por isso, não pelo que foi feito depois que é parecido, mas pelo que foi feito depois que é diferente. Até eu me lembrei que tu estava comentando aí a respeito dessa singularidade histórica, né? Nesse sentido de que ele abre caminhos, né, para o que vem depois, assim, se tu muda totalmente a interpretação do mundo, então tudo é possível tu fazer a partir, ou pelo menos muito mais é possível fazer que a gente não tinha sequer a capacidade de enxergar até aquele momento, né? A gente olhava para o mundo com o horizonte e de repente de um dia para o outro os horizontes se multiplicaram adoidado, né? Eu acho que essa é a principal qualidade de Watchmen, no sentido em que ele diz assim, vocês nem precisam sequer chegar perto do que eu fiz, ou nem precisam se preocupar com o que eu fiz, ou me imitar, eu só estou dizendo, é possível fazer o que vocês bem entenderem, abordando um quadrinho de um jeito totalmente diferente do que se abordava até aqui. E eu acho que isso vai justamente se conflagrar no que o quadrinho tem de melhor e pior a partir dali, né? Com uma coisa que a gente também volta e meia cita aqui, com aquele período, vamos chamar assim, de meio nefasto ali dentro, onde a imagem ganha muito ares ali de relevância mais do que necessário, né? Não por acaso aqui, e não é uma crítica necessária à editora, mas a editora se chama Image, né? Mas ainda que tenha coisas boas, a Image tenha feito coisas boas, né?
Spawn é uma coisa interessante e tal, e outras coisas posteriores, né? Mas o fato é de que o quadrinho meio que se perde, e ele se perde justamente para se encontrar, né? Para usar o chavão, assim, que tem que se perder para se encontrar, assim. Então, depois o ótimo, a coisa, vamos dizer, ficou tão doida, assim, então as possibilidades ficaram tão grandes que, obviamente, tiveram muitos erros e muitos acertos depois. Não é à toa que também Reino da Manhã se encaixa isso, e quer queira, quer não, é uma obra das mais importantes, né? Estando ou não nas tríades aí principais de cada um, né? Do gosto pessoal de cada um, é uma obra importante, e também coisas como a própria Guerra Civil, né? Que trata o quadrinho já num contexto das lutas sociais dos Estados Unidos e tal. Tudo isso me parece que só é possível graças, ou muito graças, né? Se não totalmente, mas muito graças ao trabalho que o Alan Moore faz em Watchmen. E também o desenho do Dave Gibbons casa muita gente, não falou muito, mas nesse sentido o Dave Gibbons ele capta essa ideia do exagero que o Watchmen quer passar, né? E assim, o Dave Gibbons ele pode não ter se tornado um grande desenhista aí, como, sei lá, o Jack Kirby, o John Buscema e tal, no sentido de ser um mega cara reconhecido pelo seu traço, né? Ou gente mais nova, como o Jim Lee ou Todd McFarlane, né? Mas ele é um dos, assim, os caras mais relevantes daquele período, né? Não dá para tu esquecer da história do quadrinho sem tu pelo menos ter uma nota a respeito do Dave Gibbons, de ter, principalmente em Watchmen, entendido claramente o Alan Moore queria dizer. E daí, só para completar, eu acho interessante esse sentido de que as obras não devem ser avaliadas por si mesmas, no sentido de comparação entre quadrinhos e filme, né? Eu me lembro também do próprio Chico Buarque. Ele comentava a respeito assim, quando eu escrevo uma música, eu sei que ela vai ter uma importância enquanto música, né? Eu não penso assim, vou escrever uma música em que a letra seja uma poesia super bacana, super bem construída, tal. Não, ele diz assim, não, inclusive algumas das músicas que eu escrevi com objetivos políticos, né, de, sei lá, chamadas músicas de protesto e tal, assim, tinham objetivos para além da arte em si, né, para além de ser uma grande obra de arte, assim. Então, os autores, eles também, assim, eles têm que ser compreendidos que quando eles estão produzindo, por exemplo, um autor, quando está produzindo quadrinho, ele está escrevendo para o quadrinho, né? Ele não está escrevendo como um autor de romance uma história em quadrinho, não, ele está escrevendo uma história de quadrinhos, né? Nesse sentido, é justamente que eu acho que o patamar do Alan Moore é muito maior do que o resto tudo, porque ninguém consegue chegar nesse nível que ele chega, assim, né? As pessoas conseguem ser tão brilhantes quanto ele, mas o nível em que ele chegou no Watchmen me parece que ele é um patamar nível Shakespeare, assim, né? Que tá lá justamente assim, vamos nos inspirar naquilo, sabendo que muito provavelmente nunca alcançaremos essa qualidade, né? Poderemos até ter o talento, mas sei lá, a junção de fatores que transforma aquilo numa coisa tão singular não vai ser possível para a gente, ou até que apareça um novo Shakespeare, ou sei lá quantos séculos leve isso para acontecer, né? Tu lembrou aí da Image, o Alan Moore também tem muita relevância nessa questão da relação, né, dos autores com as editoras, de com quem ficam os direitos. Ele tem uma briga de longe nesse sentido, é um dos motivos pelo qual ele não deixa usar o nome dele nos filmes, né, que tá lá, como tu falou, tá lá, baseada na revista desenhada por David Gibbons, né, não tem o nome do Alan Moore, por essa relação, né, de que nessas grandes editoras o autor escreve a história, mas a história não é dele, né, a história é da editora. E em termos artísticos, né, em termos da arte dos autores ali e tal, isso é uma questão bem complicada, e que a Image surge nesse cenário, né, também como uma maneira de tentar construir uma editora em que os autores fossem os donos dos personagens e tal. Então, o Alan Moore tem uma relevância para a indústria também nesse sentido, né, ainda além da que ele já tem como autor. Mas para mim, já caminhando, é isso, assim, eu acho que o Watchmen, ele tem, e com justiça, essa aura de uma das grandes obras, né, é difícil a pessoa que tu conversa que não coloca no seu triunvirato, no seu top 10 das melhores revistas,
E por isso também se tentou, né, muitas vezes continuar, né, o que é, de certa forma, a ofensa maior ao Alan Moore, né, já que ele tem essa questão da propriedade dos personagens. Tu tem aquela série na HBO, que é uma continuação meio da revista, né, e não do filme, que é também, para mim, não diz muita coisa, eu acho que é meio bobagem. Saiu recentemente, até tenho aqui, uma série de revistas contando a história dos personagens antes de Watchmen, né, de outros autores, até gente boa, até histórias legais e tal, mas também sem grande relevância. Então, o Watchmen consiste nessa grande obra, que, como tu falou, né, é a referência que todo mundo tem, que provavelmente ninguém nunca vai alcançar, ou só vai alcançar a partir do momento em que fizer uma coisa totalmente diferente. Né? E aí a gente pode ter uma nova Watchmen, mas, e como eu falei também, eu não vejo isso acontecendo tão cedo, pelo menos não saberia de onde poderia sair alguma coisa do tipo, mas acho que os quadrinhos talvez estejam precisando de algo assim, né? Precisando de alguma coisa assim. Com essa passagem dos super-heróis para o cinema, e o tamanho que isso teve, né, principalmente com os filmes da Marvel, para mim os quadrinhos, pelo menos os quadrinhos de super-herói, esse quadrinho que a gente fala aqui, está falando aqui, esse quadrinho de super-heróis, Marvel, DC principalmente, mas que orbita em torno disso, estavam precisando de uma chacoalhada, assim, de alguma coisa que mostre, que possa passar para um novo nível, para uma nova fase, para uma nova maneira de ver as coisas. O problema é para o quê, né? O quê e quem que vai fazer isso, mas me parece que para a indústria seria muito saudável, para a arte principalmente, para a gente que gosta de ler histórias e tal, seria muito saudável se algo assim aparecesse. Beleza, então a gente fica por aqui e volta no próximo Entre Linhas e Balões. Até lá.